Salve, salve tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir também, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, mais um vídeo nesta segunda-feira. Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, muitas informações e eu peço para você ficar até o final desse vídeo para você ajudar o nosso trabalho e acompanhar também as notícias do nosso tricolor. E eu já quero começar com a principal notícia do dia. Repercutiu demais, né? E eu quero conversar com vocês sobre a possibilidade da saída do atacante André Silva, o interesse da equipe do Internacional no atacante no São Paulo, e eu vou explicar para vocês passo a passo tudo o que está acontecendo, né? Eu tinha noticiado que o Inter estaria negociando também a contratação do Pedro Raul, atacante do Corinthians, e se a negociação do Pedro Raul der certo, o Internacional recua no interesse pelo André Silva. Se a negociação pelo Pedro Raul cai por terra, aí o Inter quer avançar pelo atacante André Silva. O Inter decidiu avançar no Pedro Raul porque o primeiro interesse no atacante André Silva teve uma resposta negativa da diretoria São Paulina. Basicamente, traduzindo para vocês, o São Paulo fez jogo duro para liberar o atacante. Só que pode acontecer essa reviravolta. Tem um garoto que está surgindo aí com 20 anos de idade, eu falei para vocês nos últimos vídeos que eu acho que o Rian Francisco tem que ter oportunidade. Só que o Gustavo Santana está surgindo como um meteoro, fez 3 gols nesses jogos treinos que o São Paulo realizou e deve fazer a sua estreia pelo profissional já nesses próximos jogos. Tanto que o Paulinho, né, que é mais velho, então em tese na hierarquia estaria na frente, foi aí deixado de lado, né, foi aí avisado de que ele estaria livre para buscar uma nova equipe e ser emprestado nesta temporada, porque o Gustavo Santana estava surgindo muito bem. Mas voltando ao André Silva, o jogador que chegou ao São Paulo, né, como uma alta expectativa vindo do futebol europeu e chegou inclusive até já a receber sondagens, né, do futebol alemão e também do futebol italiano. Só que o São Paulo faz jogo duro, não quer liberar tão fácil assim o André Silva, o que eu particularmente acho um erro tremendo, né? Sinceramente, se o Internacional chegar aí com qualquer uma proposta, eu acho que o São Paulo tem que liberar, dar uma aliviada na folha salarial, dar oportunidade para a molecada, para o Rian, para o Gustavo. E aí é um jogador que não faz tanto assim falta, né, rapaziada? Porque o André Silva, as oportunidades que ele teve, pra mim, minha opinião, é de que ele já mostrou que é um caneludo, né? Ele faz sim os seus gols, a bola chega ali em muitas ocasiões, mas eu acho que ele não é um jogador, assim, um primor técnico, né? Um jogador que vá falar, nossa, São Paulo perdeu um grande jogador, a gente vai sentir falta. Nada disso. Eu acho que São Paulo tem que sim negociar o André Silva, e se a diretoria continuar fazendo esse jogo duro, pode estar perdendo aí uma grande oportunidade, né? Então, rapaziada, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre essa possibilidade de saída do atacante André Silva. Tem outro jogador que agora sim finalmente vai basicamente sair do São Paulo. Vamos falar assim em português claro. É o lateral direito Mike, rapaziada. A situação do Mike é a seguinte: o Mike na última copinha, né, de 2025, ele foi titular, deu assistência na final, jogou muita bola, foi um dos principais nomes da competição durante muitos e muitos jogos, durante muitos e muitos meses. A gente pedia aqui, né, para que o garoto tivesse oportunidade. Ele chegou inclusive até a assumir a titularidade, né, em alguns momentos. Só que com o Roger Machado, ele foi afastado do elenco, né? Ele estava treinando completamente separado. Com a saída do Rui Costa e a chegada do Dorival Júnior, ele ganhou uma nova oportunidade, estava treinando, estava aí, né, junto com os companheiros, só que a avaliação técnica que foi feita constatou de que ele não será aproveitado, não será utilizado. Portanto, São Paulo está novamente aberto a ouvir propostas pelo Mike. Dessa vez, o garoto será emprestado, tá bom, galera? Então, ele não é mais uma opção para a lateral direita, que conta já com muitos nomes, né? A gente tem o Lucas Ramon, que em tese é o titular, tem o Moreira que voltou, tem o Igor Felisberto que está surgindo muito bem, tem agora o Aurélio Buta, o Cedric já está treinando separado e agora o Mike foi comunicado hoje mesmo, de que ele não faz parte do planejamento para a temporada, portanto ele está buscando agora um novo clube. O São Paulo está ajudando nisso aí e o jogador deve ser emprestado já nesses próximos dias. Vale destacar que hoje, dia 20 de julho, hoje mesmo,
abre a janela de transferências oficialmente nesse meio do ano, né? Nesta janela atual. Beleza, galera? Então o Mike está de saída do São Paulo Futebol Clube. Notícia quentíssima. Agora à tarde foi identificado isso, né? Muita gente fala, Alemão, mas ele não estava treinando separado desde o Roger? Tava, foi reintegrado, treinou, foi avaliado pela comissão do Dorival, mas foi como se fosse um teste, e ele não passou nesse teste. Com isso, não faz parte do planejamento. Acredito que por isso o Aurélio Buta foi contratado, né? Porque o Cedric não vai ser aproveitado, agora o Mike também não vai ser aproveitado. O Moreira é uma incógnita, o Igor Felisberto vem surgindo muito bem, mas ainda é jovem, né? Então, acredito que a chegada do Aurélio foi por conta disso. Beleza, rapaziada? Então, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês, né, sobre a saída do Mike, um nome muito polêmico, né, porque como eu falei pra vocês, durante muitos e muitos jogos, a gente pedia, por que o Mike não joga, vai jogar o Cedric e tudo mais, na época ainda da disputa, né, o Lucas Ramon demorou um pouquinho pra chegar, o Mike chegou a assumir ali o posto de titular, deu assistências, já chegou até a fazer gol na equipe profissional do São Paulo, mas parece, né, que nos treinos ele não é tão intenso assim, né, foi as informações que a gente conseguiu obter, que é um garoto que não tem tanta intensidade, não tem todo aquele desempenho nos treinamentos, né, rapaziada? Então, por isso que ele tinha sido afastado pelo Roger e por isso que ele não foi aprovado, vamos dizer assim, nos testes da comissão técnica do Dorival Júnior. Então, a gente já começa a analisar alguns fatores, né? Se ele não foi aprovado por duas comissões técnicas é porque de fato deve ter algo que não está indo bem aí com o jogador. Pode ser de fato a falta de intensidade, pode ser algum quesito físico de qualidade, muitos e muitos fatores podem fazer um jogador não fazer parte do planejamento da temporada de uma equipe e ser negociado, ser emprestado, ser vendido, qualquer outra questão. Beleza, rapaziada? Então, em breve, a gente vai trazer aqui o possível destino do Mike, né? A gente está falando sobre muitas e muitas saídas, né? Nesses últimos dias, falamos de Yang, de Alan Franco, de Tapia, falamos agora no vídeo de hoje do André Silva, agora a gente fala também sobre a confirmação do Mike, o Negruti foi negociado com a equipe do Atlético, né? Que está disputando, a Série B do Campeonato Brasileiro, e agora o Mike é mais um jogador a deixar a equipe do São Paulo Futebol Clube, beleza? Preparação a todo vapor, amanhã ainda tem mais um treino antes do jogo de quarta-feira contra a equipe do Atlético Paranaense. Vale lembrar que amanhã também tem jogo, né? Amanhã já tem algumas partidas, o Palmeiras, por exemplo, entra em campo pelo campeonato. São Paulo, obviamente, está de olho nos outros jogos, porque, obviamente, vão refletir diretamente na nossa posição na tabela, né? Porque o São Paulo se complicou e muito, né? Em relação à luta contra o rebaixamento. Você vai falar, Alemão, mas o São Paulo tá lá em oitavo, tá lutando contra o rebaixamento? Sim, rapaziada. A nossa questão nesse momento já é contra o rebaixamento. A gente olha para cima, sim, mas a gente tem que olhar também a questão da zona do rebaixamento, porque nós estamos apenas a 5 pontos ali, né? E não é tão fácil assim em questão de Dorival Júnior, porque o Dorival, ele é um técnico copeiro, de fato, mas em pontos corridos, meu amigo, Deus nos acuda. São Paulo já ficou 1 ano sem ganhar fora de casa com o Dorival. São Paulo ficou na parte de baixo com o Dorival. O Corinthians, ano passado, treinado pelo próprio Dorival, foi campeão da Copa do Brasil, mas quase rebaixado. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado e muito carinho, sim, para o Campeonato Brasileiro. E esse jogo contra o Atlético Paranaense pode ser ou um grande retorno ou uma péssima notícia ao torcedor são paulino, que esperou aí quase 2 meses para ver o seu time novamente entrar em campo. E aí, a gente vai estrear com um resultado negativo nessa segunda parte da temporada? Jamais, né, rapaziada? Então, vamos com tudo aí para esse jogo, que com certeza será muito difícil. O Atlético Paranaense é sempre uma pedra no sapato de qualquer equipe, principalmente do São Paulo, né? Seja aqui no nosso estado, seja lá no campo deles, é uma dificuldade tremenda de encarar esse time. É um time que se defende muito bem e ataca muito bem em contra-ataque, né? Tem um ataque muito rápido, né? Se a gente for falar do Viveiros, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Tem também o Mendonça, né? Que é conhecido como Steve Mendonça. Então, é um jogador, assim, que é muito rápido também, né? Então, é um time muito de verticalidade, né? Um time que vai realmente dar muitos problemas ao São Paulo, que vem com uma incógnita, né? Como é que o São Paulo vai formar esse time para encarar o Atlético? Quem serão os zagueiros, né? O Sabino, que tá voltando ali, vai jogar, o Arboleda, que foi reintegrado, vai dar tempo do Domingos Duarte regularizar toda a situação e já ir pro jogo? Vai ser o Osório, vai ser o Isaac, vai ser o Igão, a garotada da base, o Alan Franco já não fica à disposição. Qual é a condição física do Rafael Tolói, né? E para a lateral direita, vai de fato o Lucas Ramon jogar? O Aurélio Buta vai ser um jogador importante? Vitor Sá vai ser titular lá na frente? Como que o São Paulo vai encarar o Caleri a 14 jogos
sem balançar as redes. Luciano vai fazer esse papel, o Arthur deve continuar ali na direita. Marcos Antônio tem condição novamente de ser titular. Danielzinho, como é que vai ser agora com o Dorival Júnior? Bobadilha depois da Copa do Mundo. Pablo Maia vai ser titular, o Newton vai brigar pelo seu espaço. Na esquerda, Enzo ou Wendel? Então a gente tem muitas dúvidas sobre praticamente todas as posições para esse jogo contra o Atlético Paranaense, mas não só para esse jogo, para a sequência também da temporada, né? Então vai ser um vídeo de amanhã e de quarta-feira imperdível para todos vocês, que a gente vai falar muito sobre esse pré-jogo, quem vai jogar, quem não joga, então fique ligado. Fechou? O vídeo vai se encerrando, mas não esquece, se você ainda não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, deixa o like, deixa os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Fechado? Fiquem com Deus, eu volto amanhã, muitas novidades para vocês. Fiquem com Deus, grande abraço, valeu!